Mãe solteira chamou de egoísta miserável pela filha, e o milionário a defendeu publicamente. O dia começara como qualquer outro em São Paulo. O sol se erguia por trás das nuvens, lançando uma luz fraca no pequeno apartamento onde Sara e sua filha Clara viviam. O cheiro do café queimado invadia o ar enquanto Sara tentava, mais uma vez, equilibrar o caos do dia a dia. Você é uma egoísta miserável. O grito de Clara ecoou pelo corredor, batendo com força no coração de Sara. A menina, apenas 13 anos, não entendia o peso da luta da mãe. Como poderia? O abandono do pai ainda doía, e a raiva se transformara em palavras cortantes. Sara sentiu um nó na garganta e lágrimas nos olhos. A vida a pressionava de todos os lados. Clara se afastou, seus passos firmes e decididos, mas a expressão no rosto logo revelou um misto de dor e confusão. O apartamento, que deveria ser um lar, era uma câmara de tensões silenciosas. O eco das brigas, das cobranças e das frustrações reverberavam em cada canto. Sara, lutando para colocar comida na mesa, com um emprego que mal cobria as contas, sentia seus sonhos escaparem por entre os dedos. Mas tudo mudaria em questão de horas. Durante uma entrevista ao vivo, um rosto carismático e conhecido apareceu na tela. Daniel, o milionário filântropo da cidade. Ele falava sobre a importância da família, da união, até que o inesperado aconteceu. Sara é uma mãe incrível. Conheço a dor da ausência paterna. Não a chamem de egoísta. As palavras de Daniel atravessaram a tela como um raio. O público ficou em choque. Isso não era apenas uma defesa. Era um apelo a todos que julgavam sem conhecer a verdade. O celular de Sara vibrou incessantemente. Mensagens e chamadas pipocavam. As redes sociais estavam em alvoroço. Mas, ao invés de alívio, uma onda de insegurança inundou seu peito. Quem é a ele para falar sobre sua vida? Sorria nos holofotes. Mas que segredos carregava? As interações entre sua filha e ele começaram a gerar um desconforto que Sara não conseguia ignorar. Clara a observava com um novo olhar. E com uma mistura de raiva e curiosidade, ela começou a expor segredos que poderiam quebrar a frágil harmonia daquela casa. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Você não deveria confiar nele. Clara insistia, e a tensão aumentava a cada dia. Agora, entre as discussões sobre a figura distante do pai e os ocos sentimentos sobre Daniel, as conversas se tornaram uma batalha em vez de uma parceria. E, enquanto isso, o passado de Sara se aproximava. Um telefonema misterioso chegou sem aviso. O som daquela voz familiar fez seu coração disparar. Um segredo familiar, enterrado nas sombras, surgiu com a promessa de mudar tudo. Sara olhou para Clara, vendo na expressão da filha uma mistura de dor e desejo de acolhimento. Mas as escolhas que tinha feito, aquelas que a levaram até ali, poderiam ou não afastá-las ainda mais. Ao encarar essa nova realidade, Sara estava prestes a descobrir que o amor e o sacrifício não eram tão simples quanto pareciam. E a pergunta sobre seu futuro pairava no ar. Será que suas decisões a levariam a um caminho de reconciliação ou apenas aumentariam a distância entre mãe e filha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sara olhou para Clara, sentindo o peso da confusão e da dor na expressão da filha. Enquanto o passado parecia prestes a desabar sobre elas, o celular dela vibrou novamente. Um número desconhecido. Uma sensação estranha aqui dentro. Clara observou como um misto de curiosidade e desconfiança. Seguranças jogadas na mesa como cartas imundas. A mente de Sara disparou. Poderia ser o pai? Ela hesitou, mas acabou atendendo. Alô? Uma voz conhecida, mas diferente, ergueu-se do outro lado da linha. Oi, Sara. Eu soube de tudo o que aconteceu. O coração dela parou por um momento. Era Liz, sua irmã que não via há anos. No passado, Liz tinha sido a esperança, a luz que iluminava sua juventude. Mas os conflitos entre elas foram ferozes. E por conta de uma desavença simples que cresceu como uma bola de neve, cada uma seguiu o seu caminho. A lembrança disso doeu. O que poderia ela querer agora? Liz, a voz dela tremeu. O que aconteceu? A irmã respirou pesadamente. É sobre Clara. Precisamos conversar. Tem coisas que você não sabe. Coisas sobre o pai delas. O coração de Sara disparou mais uma vez. Clara, sem entender a conversa, se aproximou mais, colocando a mão em seu braço. Quem é? O que está acontecendo? A tensão aumentava. Sara compartilhou um olhar com Clara, buscando alguma resposta na expressão da filha. Elas não tinham mais aquelas conversas abertas, mas algo na voz de Liz soava fora do comum. Aguarde, ok? Vamos nos encontrar. Assim que desligaram, Clara perguntou: O que foi isso? Você pareceu assustada. Sara se lembrou das palavras de Daniel, a defesa que ele fez dela. Ser egoísta ou não? Ela lutou pela vida daquela menina, mas não sabia o que Liz queria realmente. Seria uma armadilha? Algo que poderia desestabilizar ainda mais a relação com Clara? A noite caiu e o telefone não parava de tocar. Mensagens de apoio nas redes sociais inundavam sua tela. Mas tudo que Sara conseguia pensar era na reunião com Liz. Ela começou a se perguntar: será que sua irmã tinha revelações sobre o passado que poderiam riscar ainda mais suas esperanças? Então o telefone tocou novamente. Olhando para a tela desconfiada, ela viu um novo número. Ao atender, uma voz grave e incisiva fez seu estômago revirar. Sara, sou eu, o pai. Era ele, o homem que deixara vacilos, dores e raivas. O coração dela pulou. Uma onda de lembranças invadiu sua mente. O que você quer? Uma pausa cortante. Eu preciso explicar o que aconteceu. Sobre Clara e sobre sua irmã. O que poderia ser tão impactante a ponto de os dois, Liz e o pai, se unirem para uma conversa? Sara não estava preparada para as revelações que poderiam vir pela frente. Clara a encarava. E a mistura de medo e curiosidade na expressão da filha indicava que algo muito maior se aproximava. Que segredos estão escondidos sob essa ponte? Eu pensei que já tínhamos lidado com tudo, ela pensou. Aperto no peito tenso. Não sabiam como tudo poderia mudar de forma tão drástica. O bate-coração não parava, e a fraqueza por toda aquela situação era palpável. E naquele instante, Sara percebeu que a batalha não era apenas entre ela e Clara, mas algo muito maior.
Algo que poderia alterar definitivamente a rota das vidas das duas. Como um vendaval, tudo poderia se transformar. Com risos e lágrimas ao mesmo tempo, uma incerteza pairava no ar. O que viria agora? As revelações de Liz e do pai poderiam destruir tudo ou ser a oportunidade que elas não sabiam que precisavam. E se algo ainda mais grave estivesse à espreita? Sarah já não sabia se estava preparada para mais uma rodada de segredos e revelações. Sarah sentia o coração pesar no peito. O que Liz queria? E por que o pai estava voltando agora, depois de tanto tempo? O ambiente ao redor parecia se intensificar, como se cada sombra na sala tivesse vida própria. Clara percebeu a tensão e, com um olhar ansioso, apertou a mão da mãe. O mundo estava prestes a girar em torno de revelações que poderiam transformar tudo. Precisamos de um plano, pensou Sarah. Mas as palavras não saíram. Ao invés disso, ela simplesmente sucumbiu ao momento. O telefone vibrou. De novo. E ela não pôde evitar abrir a mensagem. Era uma foto de Liz, sorrindo em um evento recente, cercada por pessoas influentes e sorrisos falsos. Mas no fundo, havia algo nos olhos dela que a incomodava profundamente. Isso não parece certo. A sensação de desconforto crescia. De repente, a porta do apartamento bateu. Clara saltou do sofá, assustada. Quem está aí? As duas estavam tão absorvidas e distraídas que não perceberam que Liz tinha chegado. A porta se escancarou e Liz apareceu, com uma expressão frenética. Sarah, você não tem ideia do que está acontecendo. Sarah se levantou, o coração disparado. O que você sabe? Liz parecia estar à beira do colapso, a respiração rápida e os olhos arregalados. O pai. Ele não é quem você pensa que é. Clara franziu a testa sem entender. Como assim? Ele não só abandonou vocês. Ele tem um passado sombrio, algo que pode arruinar nossas vidas. E o que você não sabe é que ele está atrás de outras coisas. Ele quer mais do que só sua atenção, Sarah. O ambiente ficou pesado. Os olhos de Clara se arregalaram e Sarah sentiu um frio na espinha. Como você sabe disso? O que ele quer de mim? Liz respirou fundo, tentando juntar as palavras. Ele está envolvido em questões muito mais sérias. Pode ser perigoso. Você precisa se proteger. As palavras dela ecoavam e a tensão era palpável. Um silêncio mortal tomou conta do ar, até que Sarah decidiu. Precisamos ir embora daqui. Agora. Mas antes que pudesse se mover, o telefone tocou novamente. O número que apareceu na tela fez seu estômago revirar. Número do pai. Sem pensar, ela atendeu, com a voz tremendo. O que você quer? Você não tem lugar aqui. Sarah, escute. A voz dele era grave, mas havia uma fraqueza. O que você e sua irmã não sabem pode afetar radicalmente a vida de Clara. Existe um desvio de dinheiro, algo que liga você à minha vida antiga. Sarah se sentiu tonta. Liga a mim? Como assim? Clara, ela não é apenas sua filha. Ela é parte de um segredo que eu guardei por muito tempo. Uma herança que pode trazer mais problemas do que você pode imaginar. Eu estou aqui para proteger você, não para machucar. As palavras pararam a respiração de Sarah. De repente, tudo parecia desmoronar. Ela olhou para Clara, que estava em choque, e um nó se formou na garganta dela. O que você quer dizer com isso? Clara é mais importante do que você sabe. Ela é a chave para algo muito grande, e pessoas perigosas estão atrás de nós. O pânico tomou conta. O que estava acontecendo? Sarah se sentiu sufocar. Pessoas perigosas?
Que tipo de pessoas? E antes que ele pudesse responder, Liz tocou o braço de Sarah, desferindo um olhar intimidador. Escuta, você tem que desistir disso. Não podemos confiar nele. As consequências podem ser devastadoras. A ligação caiu e o silêncio ensurdecedor invadiu o ambiente. Clara sussurrou. O que está acontecendo, mãe? Sarah mal conseguia pensar. O passado, os segredos, tudo estava vindo à tona de uma maneira caótica. Eu não sei, filha, mas isso pode mudar tudo. Olhou para Liz e percebeu que a intriga estava apenas começando. Os conflitos familiares se tornavam um labirinto sem saída, e o peso da desconexão entre elas parecia aumentar. Segredos pesados paiavam no ar, prontos para serem desenterrados. E assim, sem resposta, tudo girava em torno da incerteza. O que cada uma delas realmente sabia e o que realmente estava em jogo. Sarah estava paralisada, ainda tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Os olhos fixos em Liz, a expressão da irmã. A enunciava. Algo muito maior estava em jogo. Clara a puxou, confusa, e o medo no rosto da filha fez o coração de Sarah acelerar. Então ele está atrás de nós? O que mais você sabe? As palavras saíam de forma descontrolada. Liz abriu a boca, mas antes de continuar, o telefone vibrou novamente, cortando o ar pesado ao redor delas. Era um SMS, um simples texto, mas àquela altura tudo parecia ameaçador. Eu sei onde vocês estão. Vão pagar por me ignorar. D. O sangue de Sarah gelou. Quem é D? O que isso quer dizer? Clara olhou para a mãe, os olhos arregalados de pavor. Sarah percebeu a intensidade da situação com uma clareza brutal. Aquela mensagem não era apenas uma ameaça. Era um aviso de que o que quer que estivesse prestes a acontecer não poderia ser desviado. O pai estava em cena e ele não era o único. Liz, você sabe o que isso significa? Sarah sentiu a pressão aumentar, a respiração se tornar difícil. Por que você não me contou antes? Liz parecia perdida em seus próprios pensamentos. Eu achei que tinha tempo, mas ele está jogando sujo. Não é só sobre você e Clara, é sobre todos nós. Um barulho súbito fez suas cabeças se virarem. Batidas fortes na porta, como se alguém estivesse tentando arrombar. O coração de Sarah disparou com cada golpe. Clara se agarrou ao braço da mãe e Liz olhou em volta, claramente assustada. Saia da frente. Eu vou. Sarah começou, mas Liz a puxou de volta. Não, não abra! Pode ser uma armadilha. As batidas continuaram impiedosas, seguidas de vozes do lado de fora. Sarah, eu sei que você está aí. Abra a porta. É urgente. A voz era familiar, quase conhecida, mas Sarah não conseguia identificar de imediato. Quem é? Gritou, tentando manter a calma. A resposta, porém, foi devastadora. Sou eu, Miguel, seu antigo amigo. O nome ecoou na mente de Sarah como um trovão. Miguel? Ele era do passado. Alguém que ela pensou ter deixado para trás. Conhecia seus segredos. E agora, por que estava aqui? O medo e a confusão aumentavam. O que ele queria com ela agora? Miguel, o que você quer? Sarah gritou, o coração martelando no peito. Temos que falar. É sobre o pai de Clara e aquele segredo. Ele está colocando você em perigo. As palavras voaram pela sala e a tensão se intensificou. Clara olhou para a mãe ansiosa. O que está acontecendo? Sarah, aturdida, olhou para Liz. Como ele sabe disso? O que está acontecendo? Liz estava pálida. Ele não deveria estar aqui. É uma armadilha. Se ele consegue encontrar você, outros também podem. E nesse momento, um grito forte cortou o ar.
Clara, ao virar-se para o corredor, viu um homem alto se aproximando da porta. Sua aparência era sombria e ameaçadora. Sara sentiu que a terra sob seus pés estava se movendo. Clutch no telefone, ela percebeu que não estava apenas lidando com os fantasmas do passado, mas com algo bem mais real e mortal. Saia do caminho! Miguel gritou, empurrando a porta, e surge como um vendaval no apartamento. O que estava acontecendo se desenrolava como uma cena de filme de terror. Miguel pulou na frente delas. Precisamos ir agora! Ele pode estar atrás de você, Sara. Sara sentiu o chão desabar sob ela. Senhor do passado? Amigo ou traidor? A verdade estava ali, escondida em cada olhar. Elas estavam cercadas por segredos, mentiras, revelações que poderiam consumir não apenas as vidas delas, mas também tudo o que estavam tentando proteger. Clara gritou e o homem entrou, enquanto Liz e Sara trocavam olhares apreensivos. O impacto daquela invasão abalou tudo. Precisamos nos esconder. A urgência na voz de Miguel era palpável, mas o choque retumbava como um eco nas mentes das duas. Clara não tinha ideia de quem era Miguel realmente, e Sara já não sabia mais em quem confiar. O que realmente estava em jogo? E aquela pergunta pairou no ar, uma sombra ameaçadora. Era o início de um novo capítulo, mas a verdade por trás de tudo ainda restava obscura. Miguel entrou no apartamento com uma expressão de desespero, e o clima carregado parecia se romper. Ele olhou para Sara e se apressou. Sara, precisamos sair já. Ele está se aproximando. Quem? Clara perguntou, pálida e assustada, enquanto Sara tentava juntar os pensamentos. Quem está atrás de nós? Não é hora para perguntas, Miguel exclamou, mais irritado do que preocupado. Se não formos agora, pode ser tarde demais. Liz se interpôs. Mas e o que você sabe sobre tudo isso? O que você estava fazendo quando deixou saber que o pai de Clara estava envolvido nisso? Miguel respirou fundo. Eu não podia voltar, Sara. Não sem saber a verdade. Quis proteger você, mas agora é diferente. Alguém está atrás de nós e não podemos correr o risco de ficar aqui. A batida na porta aumentou, ressoando nas paredes como um aviso ensurdecedor. Precisamos ir, Miguel insistiu, puxando Clara pelo braço. Mas Sara se levantou de repente. Não, eu não vou deixar você levar ela como um troféu. Clara é minha filha. O desespero transparecia em sua voz. Liz se jogou entre eles. Sara, temos que acreditar nele. Podemos discutir depois. Você confia nele? Antes que pudesse responder, o som de vidro se quebrando ecoou no corredor. O medo paralisou Sara e ela se virou para a porta. O que mais poderia acontecer ali? E neste momento, o telefone de Clara vibrou novamente. Enquanto o silêncio tomava conta do espaço, todos os olhares se voltaram para Clara, que hesitou antes de pegar o celular. As paredes pareciam mais perto, açoitando a ansiedade no peito de Sara. Quem é? Clara perguntou, a voz tremendo. Ela olhou para a tela e a expressão rapidamente mudou. É ele. Quem? Sara pressionou e Clara soltou um pequeno grito. O pai! Clara gaguejou, repleta de pavor. Ele está aqui. Diz que se você não abrir a porta, ele vai entrar. No instante em que os olhos de todos se encontraram, um arrepio percorreu a coluna de Sara. Ele não se atreveria, sussurrou. Mas está fazendo, Clara gritou, a voz sufocada pelo pânico. Ele disse que está a poucos passos daqui. E com essas palavras, uma sombra se projetou na entrada do apartamento. A porta rangeu e abriu-se lentamente. A figura de um homem robusto apareceu, os traços familiares, mas cobertos por uma aura de malícia. Olá, Sara. A respiração de Sara falhou e um grito dizia que havia algo mais, algo sombrio.
Precisamos conversar sobre Clara e tudo o que você não sabe, ele disse, seu olhar vagando para a filha. Miguel empurrou Clara para trás, um instinto protetor. Fique longe dela, disse, a voz carregada de esporte. O que você está fazendo aqui? Sara perguntou, a voz falhando ao tentar encontrar um tom de autoridade. Ele sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Estou aqui pela herança de Clara. Precisamos assumir o que realmente somos. O mau pressentimento fez o estômago de Sara se revirar. O que você quer dizer com isso? Você não tem ideia de quem realmente é Clara, Sara, ele disse. As informações que tenho podem mudar tudo. E nesse momento, como um estalo no ar, tudo parecia desabar. Uma revelação tão inesperada que deixaria qualquer um em estado de choque. Clara não é apenas sua filha. Ela é a chave para um legado que está além do que você imagina. O olhar do pai era implacável. Sara olhou para Clara, desesperada. O que ele quer dizer com isso? Clara, você sabe de algo? A expressão da filha mudou, um misto de medo e confusão, o que fez o coração de Sara acelerar ainda mais. Mãe, eu não sei de nada. Isso é loucura! A tensão estava insuportável. E sem pensar, a porta do apartamento se fechou com um estrondo atrás deles, prendendo todos dentro. O que estava se desenrolando era uma trama mais profunda do que jamais poderiam imaginar. Os segredos, ainda não revelados, flutuavam no ar, e a única certeza era que tudo mudaria a partir daquele instante. Mas a pergunta permanecia: que novo perigo chegava com essas revelações? O que mais ainda estava escondido sob essa superfície? Sara olhou para o pai, seu coração em chamas. Ele estava de volta e a tensão era palpável. Clara tremia ao seu lado, enquanto Liz mantinha o olhar fixo, tentando entender o que estava acontecendo. Você nunca deveria ter voltado, Sara disse, a voz entrecortada pela raiva e pela dor. Mas eu estou aqui agora, e a verdade não pode ser ignorada, ele respondeu, avançando um passo. Miguel ficou em frente a Clara, uma barreira de proteção. Afaste-se dela, disse Miguel, a voz firme, mas a mão já suando. Você não entende, Miguel. O pai de Clara retrucou, a frustração crescendo. Clara não é apenas uma criança comum. Ela é parte de algo maior. O que ele disse fez o ar na sala parecer denso, quase sufocante. Sara queria gritar, queria que tudo fosse um pesadelo. Mas a visão do pai, ameaçador e cheio de segredos, estava ali, real como o peso do mundo em seus ombros. E o que você quer dizer com isso? O que você escondeu de nós? Ele respirou fundo, parecendo compartilhar um peso que não era só dele. Há muitos anos havia um poder, um legado de famílias que nunca deveria ter sido rompido. Quando eu deixei vocês, não foi só por vontade própria. Eu estava sendo perseguido. E agora, Clara é a chave que pode abrir tudo. Clara olhou de um para o outro preocupada. O que você quer dizer? A inocência em sua voz contrastava com a gravidade da situação. Mas antes que o pai pudesse responder, ouvimos um som alto vindo da entrada. A porta estava trancada, mas a batida era como um soco no estômago. Abra a porta, ou vou arrombar. Era uma voz masculina ameaçadora, e o instante que se seguiu fez o clima se tornar insuportável. Mãe, quem é? Clara perguntou, a voz embargada, enquanto o medo começava a tomar conta. Eu não sei, respondeu Sara, mas a incerteza era evidente. Miguel, eu cuido disso. Miguel se virou e fez um gesto para que Clara e Sara se afastassem. Mas então, algo chocante aconteceu. Com um movimento rápido, a porta se abriu, revelando um grupo de homens encapuzados, armados. O terror se instalou instantaneamente na sala. Saia do caminho! Um deles gritou.
entrando e apontando a arma para Miguel, que imediatamente se posicionou na frente de Clara. "Não!" Sara gritou, e o pânico a tomou de assalto. O pai de Clara também se moveu rápido, quase como se a presença daqueles homens o tivesse despertado de um transe. Ele se colocava como um escudo, uma proteção estranha diante dos olhos da filha. "Eu disse que não queria problemas", o pai gritou para o grupo. O homem à frente sorriu, mas não havia alegria nele. Era uma expressão de pura malícia. "Problemas já começaram", ele retorquiu com uma voz gélida. "E você, meu caro, sabe muito bem disso, não sabe? Clara é nossa, e você não pode protegê-la. Você toda a sua vida, fugindo das consequências." "Esperem!" Sara levantou as mãos. "O que vocês querem?" "Estamos aqui por Clara", disse um deles, mas o olhar dele era voltado para o pai, como se ele fosse a origem de tudo. "A herança que você tentou escapar não é apenas uma questão de família. É tudo que temos, e se você não nos entregar, vai pagar caro." "O que eu fiz? O que você fez?" pensou Sara, olhando para o pai, as peças finalmente se encaixando. Era mais do que uma. A herança era a promessa de um futuro obscuro que Clara não merecia. Neste instante, uma explosão de gritos cortou o ar. Clara, atenta, percebeu a verdadeira essência do pai dela. Você sabia disso tudo e não me contou." A reação do pai foi instantânea. O pânico era real, e a expressão dele mudava de desespero para uma fúria controlada. "Eu fiz isso para te proteger do que está por vir." Mas a sala estava em frenesi. O homem armado empurrou Miguel pela porta e as tensões estavam prestes a explodir. Sara, sem saber o que fazer, percebeu que a verdade estava prestes a se revelar, em um choque devastador que poderia mudar tudo. "Clara, corra, agora!" gritou Miguel, e a urgência na voz dele fez os olhos de todos se voltarem novamente. E quando o pai de Clara passou por cima dele, o que aconteceu a seguir não era apenas uma luta pela sobrevivência. Era um colapso de tudo o que conheciam. A luz na sala começou a piscar, e então tudo estava escuro. Sara sentiu que o chão a abandonava. Gritos, risos e um barulho ensurdecedor. Era um caos, e a única certeza era que as revelações que viriam depois dariam um novo sentido àquelas vidas entrelaçadas. Na escuridão, a pergunta pairava no ar: até onde eles iriam para proteger o que realmente amavam? A escuridão parecia tudo engolir. O barulho dos homens armados ecoava na sala. A tensão era palpável. Clara estava paralisada, agarrando a mão da mãe, enquanto as palavras do pai ressoavam em sua mente, como uma canção sinistra. "Clara é a chave." A frase não saía da sua cabeça. "Eu não vou deixar você machucar minha filha." Miguel gritou, empurrando Clara para trás, colocando-se em frente ao pai dela. "Pare com isso!" o pai de Clara gritou. E nesse momento, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Um dos homens armados avançou, e a pressão na sala se tornou insuportável. "Saia do nosso caminho, ou você vai se arrepender." Foi como um filme em câmera lenta. Sara sentiu seu coração acelerar. As batidas na porta, os rostos tensos, o cheiro de medo. A escuridão estava prestes a se tornar realidade. "Clara, se esconda!" Sara gritou. Mas antes que pudesse puxá-la, tudo desabou. Um disparo ecoou, estrondoso. Grito de Clara se misturou ao som. A luz piscou novamente, iluminando a cena por um breve instante.
O homem que disparou estava em pé, com um olhar fixo e um sorriso de vitória. Mas as sombras pareciam se mover de forma estranha à sua volta, como se algo mais estivesse se aproximando. Não, Clara! Sarah gritou, e então viu. A figura que estava atrás do grupo de homens armados se destacou. Uma mulher. Um olhar firme e decidido arrombou a porta por trás dos homens. Mãe, é a avó! Clara sussurrou confusa. Não pode ser. Sarah, paralisada em estado de choque, mas a mulher à frente não se deteve. Era a avó de Clara, alguém que acreditavam estar desaparecida há anos. A mulher disparou contra o grupo com uma precisão impressionante. Um grito de dor cortou o ar e um dos homens caiu. A sala tornou-se uma cena de caos. Os homens começaram a recuar. Retirada, retirada! Gritou o líder. Mas ficou claro que não esperavam por aquela intervenção. Vão embora, eu cuido dele! A avó gritou enquanto olhava para o pai de Clara, que estava paralisado. O olhar dela era profundo. Como se uma torrente de memórias voltasse, um turbilhão que Sarah não compreendia. Como você conseguiu chegar aqui? Perguntou o pai, a voz trêmula, enquanto os outros homens recuavam. Eu sempre estive mais perto do que você imagina. E nesse momento, ela disparou novamente. Mas não era um ataque, era uma afirmação. A tensão no ar se transformou em pura precisão. O que estava acontecendo? A figura da avó mudava tudo. Clara olhou para Sarah, seus olhos brilhando de confusão e esperança. Você sabia, mãe? Clara perguntou, a voz quase sussurrada. Você sabia que ela estava viva? Sarah não conseguia responder. A palavra viva ecoava em sua mente. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu não sabia, murmurou. E então, quando a poeira começou a abaixar, a avó se virou para Sarah. Tem muito mais em jogo do que você pode imaginar. Clara não é apenas uma chave. Ela é a chave para um legado que nunca deveria ter sido rompido. E você, minha filha, é a guardiã deste legado. A revelação caiu como uma bomba. Em um instante tudo mudara. Clara não era apenas uma menina. Ela carregava algo que poderia mudar tudo e todos ao seu redor. O que mais estava escondido? O que a avó estava revelando? O medo de perder Clara se misturou com a curiosidade crescente. Esta não era apenas uma briga familiar. Era algo bem maior. Algo que afetava suas vidas de uma forma que nem Sarah poderia ter imaginado. Vamos, temos que sair daqui, gritou Miguel, puxando Clara para mais perto. Mas em meio ao caos, uma nova mensagem apareceu no telefone de Clara. Lembre-se, não confie em ninguém além de mim. O remetente era anônimo. Um aviso sombrio que precedia a tempestade. Agora, a pergunta pairava no ar. Até onde iriam para proteger esse legado? O tumulto envolvia Sarah e Clara, enquanto a avó parecia saber mais do que deixou transparecer. Tudo girava em um vórtice de segredos e verdades ocultas. O que realmente somos? Pensou Sarah, enquanto a sensação de que o pior ainda estava por vir a engolia. Sarah estava paralisada, ainda processando a afirmação de sua mãe. As palavras ressoavam na sua mente. Clara é a chave. O que isso realmente significava? Clara olhou de novo para a avó, como se estivesse tentando capturar alguma resposta nas feições dela. Mãe, o que você está dizendo? Clara perguntou, a voz tremendo. Eu sou a chave? Para o quê? Mas antes que a avó pudesse responder, uma nova onda de batidas ecoou na porta, mais insistente e ameaçadora. O pânico tomou conta. Saia agora, ou vou arrombar essa porta, gritou uma voz masculina do lado de fora.
Clara se encolheu, enquanto todos se moviam. Um balé de nervos e adrenalina numa sala já sobrecarregada de tensão. Precisamos ir, agora! Miguel gritou, puxando Clara para trás. Esse não é o lugar seguro que achávamos ser. Sara queria protestar, mas a realidade era clara. O que quer que estivesse acontecendo, alguém estava determinado a impor. A avó, com a expressão de quem já enfrentou muitos desafios, assentiu. Você está certa, Miguel. Não temos tempo. E assim, sem pensar duas vezes, a avó pegou as mãos de Clara. Vem comigo, disse enquanto empurrava a porta. A imagem de sua mãe se posicionando como um refúgio fez o coração de Sara se apertar. Quando a avó olhou por cima do ombro, havia uma mistura de determinação e algo mais nos olhos dela. Uma tristeza pesada que quase quebrou Sara. Você ainda não sabe, mas a verdade pode ser dolorosa, Clara. No entanto, antes que pudessem sair, um estrondo explodiu na porta e a madeira se partiu. O que estava prestes a entrar era uma imagem de pesadelo. Vários homens armados surgiram, ofuscando a entrada como sombras malignas. O pai de Clara se lançou na frente, gritando: Não se aproximem! Eu não quero ferir ninguém. Mas os homens pareciam indiferentes. Eles estavam ali por algo muito mais valioso do que um conflito trivial. Você precisa se entregar, seu traidor. A voz do líder era um rugido, penetrante e frio. E então, naquele instante assustador, um clarão iluminou a sala. A avó girou em direção a Clara e, em um movimento impulsivo, empurrou a menina para o lado. O tempo parecia parar. Sara viu tudo em câmera lenta. A avó na frente de Clara, braços estendidos, como se fosse capaz de bloquear um ataque. E então, uma arma disparou. O som reverberou como um grito em um silêncio ensurdecedor. O impacto foi brutal. A avó cambaleou para trás, o olhar surpresa, e caiu, a vida escorrendo como um fio precioso. Não! O grito de Clara ecoou como um cortante lamento. No desespero, ela se lançou à frente, mas Miguel a segurou. Não, Clara, é perigoso. Sara sentiu o mundo desabar. Mãe! Gritou, mas a cena tomada pelo pânico parecia uma colisão de almas. O passado e o presente colidiam de uma forma apavorante. Ela olhou para seu pai. A expressão dele era de terror, mas algo mudou em seu olhar. Um frio desprezo. Você arruinou tudo, mãe. Todos esses anos te defendendo. E agora? A dor na voz dele se misturava com a dúvida. Se você tivesse deixado as coisas como estavam, nada disso teria acontecido. Enquanto as revelações voavam no ar como flechas descontroladas. A avó, a guerra de passado e presente, Clara e seu destino. Tudo em uma confusão que Sara mal conseguia entender. E, então, como um estalar do nada, uma transformação. Um dos homens, claramente mais jovem, pareceu hesitar quando olhou para Clara. E suas feições mudaram. Um conflito claro. É você, não é? Ele murmurou, quase que para si mesmo. O coração de Sara quase parou. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, a mistura de medo e esperança criando uma tempestade dentro dela. Quem é você? Clara olhou assustada e a história estava prestes a tomar um giro ainda mais aterrador. Você não fazia ideia. Sabe por que eles estão atrás de você? Perguntou o jovem, sua voz agora mais suave. É porque você é a única que pode quebrar a maldição que ronda nossa família há gerações. Maldição? Sara piscou, sentindo a confusão e o medo se entrelaçarem. O passado tinha suas garras em cada um deles, e o que estava revelando mudaria tudo.
Sim, o jovem insistiu. A urgência estava em seu tom. Precisamos explicar antes que seja tarde demais. E então, uma nova reviravolta. A porta atrás deles voou para dentro. E um novo grupo de homens levou a avó em seus braços, bem como a nova tempestade que mudaria o futuro. E já era tarde demais para voltar atrás. Todos estavam em um jogo onde as regras mudaram. E o que quer que estivesse à espreita se aproximava rapidamente. O que mais seria revelado? O que sua vida guardava? E que estrada elas teriam que tomar agora? O círculo se fechou e a verdade estava a um passo de se desenrolar. Sara estava paralisada, ainda processando a afirmação de sua mãe. As palavras ressoavam na sua mente. Clara é a chave. O que isso realmente significava? Clara olhou de novo para a avó, como se estivesse tentando capturar alguma resposta nas feições dela. Mãe, o que você está dizendo? Clara perguntou, a voz temendo. Eu sou a chave? Para o quê? Mas antes que a avó pudesse responder, uma nova onda de batidas ecoou na porta, mais insistente e ameaçadora. O pânico tomou conta. Sai agora, ou vou arrombar essa porta! Gritou uma voz masculina do lado de fora. Clara se encolheu, enquanto todos se moviam, um balé de nervos e adrenalina numa sala, já sobrecarregada de tensão. Precisamos ir, agora! Miguel gritou, puxando Clara para trás. Esse não é o lugar seguro que achávamos ser. Sara queria protestar, mas a realidade era clara. O que quer que estivesse acontecendo, alguém estava determinado a impor. Era hora de agir. A avó, com a expressão de quem já enfrentou muitos desafios, assentiu. Você está certa, Miguel. Não temos tempo. E assim, sem pensar duas vezes, a avó pegou as mãos de Clara. Vem comigo, disse, enquanto empurrava a porta. A imagem de sua mãe se posicionando como um refúgio fez o coração de Sara se apertar. Quando a avó olhou por cima do ombro, havia uma mistura de determinação e algo mais nos olhos dela, uma tristeza pesada que quase quebrou Sara. Você ainda não sabe, mas a verdade pode ser dolorosa, Clara. No entanto, antes que pudessem sair, um estrondo explodiu na porta e a madeira se partiu. O que estava prestes a entrar era uma imagem de pesadelo. Vários homens armados surgiram, ofuscando a entrada como sombras malignas. O pai de Clara se lançou na frente, gritando. Não se aproximem, eu não quero ferir ninguém. Mas os homens pareciam indiferentes. Eles estavam ali por algo muito mais valioso do que um conflito trivial. Você precisa se entregar, seu traidor. A voz do líder era um rugido, penetrante e frio. E então, naquele instante assustador, um clarão iluminou a sala. A avó girou em direção a Clara e, em movimento impulsivo, empurrou a menina para o lado. O tempo parecia parar. Sara viu tudo em câmera lenta. A avó na frente de Clara, braços estendidos, como se fosse capaz de bloquear um ataque. E então, uma arma disparou. O som reverberou como um grito em um silêncio ensurdecedor. O impacto foi brutal. A avó cambaleou para trás, o olhar surpresa, e caiu, a vida escorrendo como um fio precioso. Não! O grito de Clara ecoou como um cortante lamento. No desespero, ela se lançou à frente. Mas Miguel a segurou. Não, Clara! É perigoso! Sara sentiu o mundo desabar. Mãe! Gritou. Mas a cena tomada pelo pânico parecia uma colisão de almas. O passado e o presente colidiam de uma forma apavorante. Ela olhou para seu pai. A expressão dele era de terror. Mas algo mudou em seu olhar. Um frio desprezo. Você arruinou tudo, mãe. Todos esses anos te defendendo e agora...
A dor na voz dele se misturava com a dúvida. Se você tivesse deixado as coisas como estavam, nada disso teria acontecido. Enquanto as revelações voavam no ar como flechas descontroladas, um dos homens armados hesitou quando olhou para Clara. As feições dele mudaram, um conflito claro. É você, não é? Ele murmurou, quase que para si mesmo. O coração de Sara quase parou. O que você quer dizer com isso? A voz ela tremia, a mistura de medo e esperança criando uma tempestade dentro dela. Quem é você? Clara olhou, assustada, e a história estava prestes a tomar um giro ainda mais aterrador. Você não fazia ideia. Sabe por que eles estão atrás de você? Perguntou o jovem, sua voz agora mais suave. É porque você é a única que pode quebrar a maldição que ronda nossa família há gerações. Maldição? Sara piscou, sentindo a confusão e o medo se entrelaçarem. O passado tinha suas garras em cada um deles, e o que estava revelando mudaria tudo. Sim, o jovem insistiu. A urgência estava em seu tempo. Precisamos explicar antes que seja tarde demais. E então, uma nova reviravolta. A porta atrás deles voou para dentro, e um novo grupo de homens levou a avó em seus braços, ao mesmo tempo que outro homem armou uma nova ameaça. Como um furacão, um dos homens, com um sorriso cruel, se virou para o grupo. Achavam que estavam seguros? Vocês não entendem que a verdadeira traidora está bem aqui. Ele apontou para a avó, que ao ser levada, olhou para Sara com um brilho nos olhos. Não, mãe! Clara gritou, mas foi tarde demais. Ela não é quem você pensa! Gritou o homem. E enquanto os olhos de Sara se arregalavam, um misto de revelação e terror a invadiu. A avó estava rindo. Finalmente, o plano deu certo. Clara, você vai herdar tudo. O legado que nunca deveria ser rompido. A maldição é a única proteção que temos. A expressão de Sara mudou. Mas como? Por que isso? O chão, sob seus pés, começou a ceder. E a verdade que nunca foi contada começava a revelar-se em fragmentos, deixando tudo confuso e desastroso. O que realmente estava acontecendo? A avó, a traidora, e Clara, a chave. Uma tempestade de sentimentos espiralava, fazendo as conexões se romperem. Agora você entende, não é? O homem disse, um sorriso satisfeito no rosto. Apenas um de vocês pode continuar, e uma herança deve ser reivindicada. Sara olhou para Clara, lágrimas escorrendo pela sua face. O que vamos fazer, filha? E assim, a realidade se tornava cada vez mais sombria, enquanto a verdade sobre cada um deles se desenrolava. O passado estava prestes a se chocar com o presente, e tudo o que tinham acreditado estava prestes a ser transformado para sempre. Mas no meio da confusão, a pergunta crucial permanecia. Quem era realmente a traidora? Clara se agachou, em choque, enquanto a avó caía. O tempo parecia parar. O grito de não escapou da boca dela como um eco desesperado. O pai de Clara estava paralisado, as mãos caindo aos lados, enquanto o sorriso maligno do homem à frente iluminava o ambiente como um flash. Vá embora, agora! Miguel ordenou, empurrando Clara para trás. Mas Sara não conseguia mover um músculo. O coração dela batia como um tambor. Cada pulsar era um lembrete do que estava em jogo. Mãe! Clara chorou, tentando se levantar, mas as lágrimas a impediam. A avó olhou para Sara e Clara, um brilho de esperança naqueles olhos cansados.
É hora de você saber a verdade, ela gritou, a voz fraca, mas determinada. Vamos, Clara, você é mais especial do que imagina. Cala a boca! Gritou o líder, aproximando-se mais. As armas brilhavam sob a luz fraca, um aviso claro de que não havia como escapar. Mas antes que a situação pudesse piorar, algo mútuo na sala mudou. O jovem que hesitara antes olhou fixamente para Clara. Você é a chave que pode quebrar essa ligação terrível, ele disse, a tensão entre eles quase palpável. Ligue-se a isso. Você pode parar isso tudo, o homem implorou, enquanto os outros olhavam em desdém. Sara sentiu um nó se formar na garganta. Do que você está falando? Sua voz estava embargada. Ele está certo, disse a avó. Ergueu-se com esforço. A maldição que ronda nossa família é algo que você deve aprender e enfrentar, Clara. Temos que unir forças. No entanto, a dor se espalhou por dentro de Sara. Não bastava enfrentar fantasmas do passado. O presente estava ali, intensificando a luta. Não posso deixar você machucar minha filha, gritou, enquanto o pai de Clara dava um passo à frente. As vozes se perderam no meio do caos, enquanto os homens armados se preparavam para avançar. Chega! Não se aproximem dela! Miguel gritou, um brilho intenso nos olhos. E então, como se o mundo estivesse girando de cabeça para baixo, tudo explodiu em incredulidade. Um som ensurdecedor cortou a sala. A porta, que parecia um escudo, estourou para dentro. No meio da confusão, a avó foi levada e um clarão atingiu Clara. Você não precisa sair assim, gritou um dos homens. E naquele momento, o líder tomou uma decisão. Vamos, ele ordenou, enquanto seus homens recuavam. O estrondo de passos apressados se dissipou à medida que desapareciam no corredor. Clara, agora em pé, guiou-se para a avó, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, o que ele quis dizer com a chave? As palavras pararam Sara. Ela respirou fundo, sabendo que a verdade seria pesada, mas necessária. Clara, você é única. A maldição vai além de nós. Você tem um poder que precisa ser descoberto. Mas e a avó? E o legado? Clara perguntou, o medo evidente em seus olhos. Sara olhou profundamente para ela. Nós vamos resolver. Faremos isso juntas. E enquanto se abraçavam, a ligação familiar era palpável. Mesmo em meio ao pânico, havia uma centelha de esperança. Miguel se aproximou. Precisamos de um plano. Não podemos deixar que eles voltem. E quanto mais rápido soubermos o que temos que enfrentar, melhor. Sara assentiu, a determinação crescendo dentro dela. Elas eram maiores do que os segredos que a cercavam. Vamos enfrentar isso de pé. E, com isso, o trio começou a caminhar para fora do apartamento, prontos para se reconectar com seus laços. Mas enquanto saíam, a última palavra do homem sedento por vingança ecoou em suas mentes. Vocês não podem escapar do que vem a seguir. E assim, na porta, que se fechava atrás delas, a pergunta pairava no ar. Estariam realmente prontas para enfrentar o legado de dor e determinação que seria necessário para salvar a família? Se você chegou até aqui, não perca a chance de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajude a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho e o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.